pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar o nosso assunto sobre as doenças renais aqui na nossa matriz de clínica médica, né? Estávamos falando sobre a insuficiência renal aguda, né? E vamos agora conversar um pouquinho sobre a classificação dessa insuficiência renal, bem como aqui também falar sobre um pouquinho do tratamento e as formas de prevenção. Vamos aqui associar o conteúdo da Sociedade Brasileira de Nefrologia com aqui o conteúdo do Brunner para a gente estar associando as questões que são cobradas em prova, tá certo? Então, olha aqui para mim na tela a classificação em relação aos estágios de Akin, que é utilizado aí pela nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia em relação aos estágios da insuficiência renal aguda, tá? Eu vou ter o estágio 1, 2 e 3. A gente está falando aqui da IRA, da insuficiência renal aguda. Depois a gente vai fazer o bloco específico da insuficiência renal crônica, né? Onde eu tenho aí na insuficiência renal crônica 5 estágios, sendo que dentro do estágio 5 eu tenho não dialítico e dialítico, e no estágio 3 especificamente eu tenho o grupo A e B, tá? Então eu tenho aqui uma classificação diferente na insuficiência renal crônica, tá? A insuficiência renal aguda, eu vou usar os critérios de Akin, né? Que é um grupo aqui internacional em relação à normatização, e a Sociedade Brasileira de Nefrologia utiliza essa classificação, tá? Eu vou usar ou a creatinina sérica ou o volume de diurese. Com relação à creatinina sérica, no estágio 1, tem um aumento de 0,3 mg por decilitro ou aumento de 150 a 200% do valor basal, que aumenta aí 1,5 a 2 vezes. A diurese vai estar menor do que 0,5 ml por quilo-hora por 6 horas. No estágio 2, eu tenho um aumento aqui maior que 2 a 3 vezes da creatinina e a diurese menor que 0,5 por mais do que 12 horas. No estágio 3, eu tenho um aumento aqui da creatinina maior do que 3 vezes a creatinina sérica, ou ela aqui maior do que 4 mg por decilitro, e o volume de diurese vai diminuir para menor que 0,3 por 24 horas, ou anúria por 12 horas. Lembrando que anúria, o parâmetro usado aqui pela diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia é menor do que 100, que é diferente do Brunner. O Brunner vai trazer para a gente anúria menor que 50, tá? Ok, então como que a gente vai prevenir a insuficiência renal aguda? A gente tem que lembrar que a insuficiência renal aguda tem 3 grupos de causas, né? Então, tem aqui o grupo pré-renal, que é o grupo da hipovolemia, que é a diminuição do volume de irrigação renal. Então, nesse contexto, eu tenho que hidratar esse paciente, tá? Eu tenho o grupo da insuficiência renal intrínseca ou estrutural, onde tem necrose tubular aguda. E aqui eu tenho que fazer medidas de prevenção para proteger esse rim, tá? E tem a pós-renal, que é obstrutiva. E aí eu tenho que evitar essa obstrução e, caso ela aconteça, desobstruir aqui para evitar essa insuficiência renal. Então, de maneira geral, é importante saber o tipo de causa para essa prevenção. E aqui, com relação à nossa referência do Brunner, nós vamos estar esquematizando ações de prevenção dessa insuficiência renal aguda, tá? Então, fortalecer uma hidratação adequada aos pacientes com risco de desidratação, incluindo... Então, palavra-chave aqui, ó, hidratação adequada. Antes, no decorrer e depois da cirurgia, pacientes que se submetem a exames complementares intensivos exigindo restrição hídrica e agente de contraste, como enema baritado, pielografias intravenosas. Então, eu vou hidratar o paciente cirúrgico, vou hidratar o paciente que vai ser submetido a exames aqui complementares, como exame de contraste. No caso aqui do contraste, que é nefrotóxico, eu estou prevenindo a insuficiência renal intrínseca. E no caso da hidratação, prevenindo a insuficiência renal pré-renal aí. Evitar e tratar imediatamente o choque com reposição de sangue e líquidos. Esse choque, aqui, por exemplo, hipovolêmico, por falta de volume, a gente vai tratar primeiro com os cristalóides, né? Soro fisiológico, ringue lactato. E na sequência, se esse paciente continuar sangrando ou não melhorar, ou tiver perdido aí um volume suficiente, maior que 25% da perda do sangue, né? Estágio aí entre 2 e 3,
ele vai demandar já também a reposição volêmica envolvendo aí os nossos hemocomponentes, tá certo? Então é importante lembrar aquela classificação de basquete de choque hemorrágico, que está dentro do choque hipovolêmico quando a perda é de sangue, né? A gente sabe que o choque hipovolêmico pode acontecer também por náuseas e vômitos intensos e diarreia intensa e sequestro de líquido também, como no caso de ascite, né? Queimaduras, mas quando ele é por perda de sangue, ele é chamado de choque hipovolêmico aqui do tipo hemorrágico. O PHTLS usa essa terminologia, tá? E aí a gente vai classificar em relação aos estágios, né, de perda sanguínea. Até 750, que é aí em torno de 15%, estágio 1. 750, 1.500, que vai ser aí até 30%, né? A gente vai estar no estágio 2, de 15% a 30%. Depois de 1.500 a 2.000, que é aí de 30% a 40%, vai ser o estágio 3 e acima de 40% o estágio 4. Quando que a gente vai indicar concentrado de hemácia? Acima de 25%, que é o finalzinho do estágio 2 para o início do estágio 3, aí, que é 30% da volemia perdida, tá? E aí, os sinais e sintomas vão acompanhar esse nosso paciente, inclusive na função renal aqui, que vai ficar no início normal e depois vai começar com oligúria, avançando aí o quadro do choque hipovolêmico, a gente vai para um quadro mais agressivo aí de anúria, tá? Então, evitar esse choque com a reposição, monitorar a pressão arterial e venosa central, débito urinário a cada hora dos pacientes em estado crítico para determinar o início da insuficiência renal o mais cedo possível. Por quê? Quando eu tenho instalada a insuficiência renal, eu preciso tomar providências para evitar a uremia, que é o aumento da ureia. Esse aumento da ureia, gente, vai ter sintomas aqui neurológicos, né, de sonolência, de apatia neurológica aqui, tremores, bem como sintomas aqui hemorrágicos, tá? Porque a ureia alta, ela dificulta a coagulação sanguínea. Então, eu tenho sintomas do sistema nervoso e tenho sintomas também hematológicos no contexto aí de prejudicar aqui a coagulação. Então, a gente tem que tomar providências em relação a essa insuficiência renal instalada e também monitorar o potássio, né? Que é um dos fatores aí associados com arritmias e parada cardíaca. Então, monitorar esses parâmetros. Esses parâmetros aqui, pressão venosa central, que é a PVC, e o débito urinário são parâmetros de perfusão e de hidratação do nosso paciente, tá? Isso vai demandar aí o cuidado para trazer para o equilíbrio. Tratar a hipotensão com reposição volêmica, avaliar continuamente a função renal, débito urinário, valores laboratoriais, e aqui entra ureia, entra creatinina, entra a taxa de filtração glomerular, né? Entra aí o parâmetro também da cistatina C, conversamos lá no primeiro bloco das doenças renais sobre o que é a cistatina C. Tomar precauções para garantir a administração de sangue apropriado ao paciente correto, a fim de evitar reações transfusionais graves que podem, inclusive, potencializar a insuficiência renal, né? Quando aí tem uma hemólise, porque vai liberar hemoglobina no sangue, e a hemoglobinemia, que é a hemoglobina solta, né, fora da hemácia, lesa também o rim, tá? Evitar e tratar imediatamente as infecções, porque nós temos a insuficiência renal séptica por causa das infecções. Começa com a síndrome inflamatória, resposta inflamatória aqui, né, em relação ao nosso quadro associado à síndrome inflamatória da resposta aqui sistêmica, e aí pode evoluir para uma sepse de causa aí de infecção renal, tá? As infecções podem provocar lesão renal progressiva aqui, tá? E para essa categorização de síndrome inflamatória da resposta sistêmica aqui, eu tenho parâmetros estabelecidos, isso caiu na prova da VUNESP, da Unifesp, quais eram esses parâmetros aqui da síndrome inflamatória da resposta sistêmica, tá? Onde eu tenho aqui temperatura maior que 38 ou 38,3, tá? 38 ou menor que 36, porque a hipotermia também é uma característica de imunidade comprometida aí, na resposta inflamatória sistêmica, e aqui eu falo de uma inflamação sistêmica no corpo todo, tá? Eu também tenho aqui a frequência cardíaca maior que 90, tenho a frequência respiratória maior aqui que 20,
tenho aqui uma PaCO2 menor que 32 e tenho um leucócito maior que 12.000 ou menor que 4.000. Mesmo contexto aqui da hipotermia é a diminuição desses leucócitos num paciente que tem um problema inflamatório ou infeccioso, pode diminuir os leucócitos ao invés de aumentar aí quando a imunidade está comprometida, tá? Essa síndrome inflamatória da resposta sistêmica tem várias causas, tá? Várias causas podem aí gerar esses problemas. Dentre elas, eu tenho queimaduras, eu tenho paciente vítima de trauma, eu tenho uma pancreatite, eu tenho uma sepse quando a causa é infecciosa, porque essa inflamação pode ser outros motivos, como a gente acabou de ver. Trauma, queimadura, pancreatite, não é nada infeccioso. Mas quando essa síndrome inflamatória da resposta sistêmica aqui, síndrome inflamatória da resposta sistêmica, está em todo o contexto da causa associado com a infecção, aí o nome disso é sepse, tá? Sepse tem a ver com essa síndrome inflamatória por causa da infecção. Aí quando essa infecção começa a gerar disfunção de órgão, né, aí a gente vai ter uma sepse grave e evoluindo, no caso de um contexto de hipotensão, né, associada à taquicardia e outros parâmetros aí, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, evoluindo para o nosso quadro mais grave de choque séptico, né, que aí tem a ver com choque circulatório por conta do choque séptico, tá? Então, uma das causas aqui pode ser uma insuficiência renal, desencadeando todo esse processo, e é aí que a gente tem que trabalhar na prevenção, tá? Outra forma de prevenir aqui que o Brunner traz pra gente é o seguinte: dispensar uma atenção especial para feridas, queimaduras e outros precursores da sepse. Então, a gente tem que evitar essa sepse para que não ocorra um agravamento do nosso quadro. Para evitar que as infecções antecedam no trato urinário, dá um cuidado meticuloso ao paciente com catéter de demora. Remover o catéter logo que possível, né? Porque uma das causas aí da insuficiência renal aguda é a insuficiência renal intrínseca do tipo séptica, né? E aí a gente tem que evitar o contato com procedimentos invasivos, com o uso prolongado do catéter além do que é necessário para poder evitar esse problema, tá? Para evitar que as infecções ascendam no trato urinário, dá um cuidado meticuloso aos pacientes com catéter de demora, então, e remover assim que possível. Para evitar os efeitos medicamentosos tóxicos, então observe que a gente evitou, né, a questão da infecção, e quando está presente a gente tem que tratar logo. No contexto desse tratamento aqui, é o uso de antibiótico, tá? Evitar reações transfusionais na hora de transfundir, então ter todo o cuidado na transfusão, monitorar a função renal por meio dos exames, evitar hipotensão, hidratar esse paciente, evitar choque, monitorar aqui os parâmetros de perfusão periférica, que é o débito urinário o mais importante, né? E perfusão renal aqui por meio da pressão arterial e pressão venosa central, mostrando se está com hipovolemia ou hipervolemia. Esse efeito tóxico tem vários medicamentos quimioterápicos, antibióticos e o contraste. Monitorar rigorosamente a dose, a duração, o uso, níveis sanguíneos desse medicamento, a excreção dele pelo rim. Então, à medida que a gente vai precisando usar esses medicamentos que são nefrotóxicos, a gente tem que monitorar a quantidade de dias, a dose, enfim, cuidar aí da nossa função renal. Aqui o Brunner traz uma lista para a gente dos medicamentos que são nefrotóxicos, tá? Aminoglicosídeo, gentamicina, tobramicina, que são aí antibióticos, colistimetato, polimixina B, anfotericina B, aqui um antifúngico, né, anfotericina B, vancomicina antibiótico, amicacina antibiótico, ciclosporina, uso prolongado de analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais. Isso aí tudo pode causar uma nefrite intersticial, que é uma inflamação dentro do tecido renal, e necrose papilar, gerando aí a necrose como complicação, a necrose tubular aguda, que gera uma insuficiência renal aguda aqui, tá? E aí,
passou essa prevenção, pegou a palavra-chave de prevenção, gente, hidratação, evitar choque, monitorar parâmetros de pressão, PVC, função renal, evitar hipotensão e tratar infecção, né? Conversamos um pouquinho sobre a síndrome inflamatória da resposta sistêmica aqui, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E aí a gente vai estar cuidando em relação a isso para evitar justamente aqui o agravar do quadro, né? O agravamento do quadro é muito importante. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Eu botei aqui o contrário em relação à nossa sigla, tá? Falei o contrário também, só corrigindo. Então, essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, gente, ela vai ter a causa aqui da infecção e outras causas, trauma, queimadura, pancreatite. Quando ela é infecção, o nome é sepse, tá? E os critérios dessa síndrome da resposta inflamatória sistêmica vai ser exatamente esses aqui que a gente colocou nesse quadrinho, tá? Nessa bolinha aqui, tá certo? E aí, se for a causa de infecção, ela vai ter o nome de sepse, e aí é uma das coisas que a gente tem que também prevenir aqui no nosso paciente, tá? Retirar a sonda vesical de demora, quando possível, para poder aí evitar essa infecção e esse agravamento dessa infecção, e cuidar dos medicamentos que são nefrotóxicos. Avançando aqui no nosso tratamento da insuficiência renal aguda, eu tenho o objetivo restaurar o equilíbrio químico normal, evitando complicações, né, que possam acontecer aí em relação ao tecido renal, e restaurar essa função, já que a insuficiência renal aguda, ela pode aqui ser revertida, né, principalmente se a gente atua na causa de que está aí trabalhando esse problema. Então, por isso que a gente tem que eliminar a causa. Se tem obstrução, elimina a obstrução. Se é um medicamento nefrotóxico, elimina o medicamento nefrotóxico. Se foi uma peçonha, né, a gente sabe aí que as serpentes do tipo crotálica, né, que aí é cascavel, é uma das serpentes que vão desencadear o seu veneno, a insuficiência renal aguda, né, inclusive com aquela hematura saindo aí a urina cor de Coca-Cola nessa picada dessa serpente, tá certo? Então é um dos problemas que a gente tem que ver a causa, dar, por exemplo, soro, né, anticrotálico aí, para resolver a nossa situação aqui de vez, né? Manter o balanço hídrico, peso corporal diário, porque a gente sabe que o edema, né, a retenção hídrica vai aumentar o nosso peso aqui, tá? Medições seriadas da pressão venosa central, concentração sérica e urinária, então tanto está na prevenção quanto no tratamento aqui, esse monitoramento, tá, do quadro clínico. Evitar líquidos em excesso, e aí vai depender da causa. Se a causa for a falta de líquido, a gente vai usar líquido, né? Se o paciente já está com insuficiência renal, que é o caso de tratar, aí a gente tem que segurar o líquido, né, para poder a gente não ter uma sobrecarga renal. Providenciar a terapia de substituição renal. O que é essa terapia de substituição renal no contexto da insuficiência renal aguda? Eu tenho duas formas de terapia de substituição renal, tá? Que é aqui, a hemodiálise, que é a filtração do nosso sangue por meio de uma máquina, tá? E é a diálise peritoneal. No caso da diálise peritoneal, eu tenho que instalar o catéter de Tenkopf no tecido abdominal, no peritônio. E isso demora um tempo para que esse nosso catéter possa, então, ser utilizado, né? Então, a gente vai primeiro começar o processo de terapia de substituição renal com a hemodiálise, tá certo? E isso vai ser feito dentro do ambiente aí satisfatório para poder manter a estabilidade hemodinâmica do nosso paciente, tá? Tem as tecnologias mais avançadas no contexto de retirar esse líquido com mais parcimônia, com mais tranquilidade, gerando aí uma estabilidade hemodinâmica, e nós vamos ter umas questões aí de uns equipamentos, né, que vão permitir, então, que esse paciente, mesmo grave, faça a hemodiálise e não altere os parâmetros hemodinâmicos com tanta força quanto nos equipamentos mais aí conservadores, né, que não tem esse cuidado em retirar e devolver o líquido de forma mais lenta, né? Isso é muito importante de ser utilizado no paciente que está gravemente enfermo, tá?
Então, providenciar essa terapia de substituição renal. No caso, para uma hemodiálise, basta um catéter central específico com 2 vias, né? Uma para poder puxar o sangue para a máquina filtrar e a outra via para devolver o sangue filtrado, tá? Então, é a técnica aí mais simples. Se o paciente evoluir com insuficiência renal crônica e demandar essa hemodiálise realmente, né, não optar pela diálise peritoneal, aí vai ter que usar o padrão ouro, que é a fístula. E aí a fístula vai ser confeccionada, que é aqui a artéria junto com a veia, para proporcionar um acesso de fácil punção aí para fazer, né, essa nossa filtração. E aí demora 3 meses para poder maturar a nossa fístula, e vai ter os cuidados com essa fístula, que cai bastante em prova, tanto de concurso quanto de residência, e a gente tem que cuidar disso, tá bom? Ok. Então, tratamento. A azotemia pré-renal é tratada otimizando a perfusão renal, enquanto a insuficiência pós-renal é tratada aliviando a obstrução. Vê o motivo da obstrução, se for o tumor, se for aqui um cálculo, né, a gente vai providenciar aí, remover essa obstrução. E a azotemia tem a ver aí com acúmulo de substâncias nitrogenadas em relação ao nosso paciente, tá? Tratamento da azotemia intrarrenal consiste em terapia de suporte com remoção dos agentes etiológicos, tratamento agressivo da insuficiência pré-renal e pós-renal e prevenção dos fatores de risco associados. Fatores de risco aqui para a insuficiência renal, gente, temos o tabagismo, temos a obesidade, temos a hipertensão, temos o diabetes, né, em relação ao controle desses parâmetros. Tratamento precoce do choque de infecção, no caso aí com antibióticos e reposição volêmica. Monitorar excesso de líquidos, porque se a gente tem um problema aqui com líquido em excesso no nosso corpo, não estou conseguindo eliminar por meio da diurese, a gente vai acabar gerando uma sobrecarga também cardíaca, né, por conta desse volume em excesso. E isso vai acabar também sobrecarregando o pulmão, gerando aí, ó, uma dispneia, taquicardia, distensão das veias do pescoço, ausculta pulmonar com estertores úmidos, aqui já a nível de sintomatologia da insuficiência cardíaca, né, por excesso de líquido aí. A diálise pode ser iniciada para evitar as complicações da insuficiência renal aguda, como hiperpotassemia, que é aqui a mais temida pela arritmia, né, e é um dos parâmetros para definir a hora de iniciar também a terapia de substituição renal. Acidose metabólica, diminuição aqui das tendências hemorrágicas. Lembra que eu te falei que o aumento da ureia é a responsável por essas tendências hemorrágicas aqui na insuficiência renal aguda, tá? Pericardite e edema pulmonar, por conta desse excesso de líquido. Porque quando eu fizer aqui a minha hemodiálise, eu vou diminuir esse ácido, vou diminuir o potássio, né, e vou diminuir essa ureia e vou aí ajudar no contexto de evitar esse agravamento do quadro. Aumento da ureia, além dessas tendências hemorrágicas, também tem alterações neurológicas, tá? E aí os medicamentos que estão em uso por outros motivos, eles precisam sofrer ajuste de dose, porque o paciente que tem uma taxa de filtração glomerular mais prejudicada, né, essa taxa de filtração glomerular prejudicada vai fazer com que o medicamento permaneça no corpo por mais tempo. Então a gente tem que ajustar essa dose aí dos medicamentos para evitar não só a nefrotoxicidade, mas o efeito exagerado daquele medicamento. Monitorar aqui a hiperpotassemia, que é um dos problemas seríssimos aí, onde eu tenho alterações do ECG, eu tenho, a princípio, uma onda T mais alta, que a gente chama em tenda, ou em pico, ou apiculada. Na nossa prova, uma das questões mais importantes aqui em relação à insuficiência renal é essa hiperpotassemia, é essa alteração também aqui de eletrólito, tá? No avançado quadro, além da onda T apiculada, eu também tenho um alargamento do intervalo do QRS, tá? Isso numa fase mais avançada da nossa insuficiência renal, com a hiperpotassemia mais significativa, tá? Quais são os sintomas de hiperpotassemia, além de alteração do ECG? Irritabilidade, cólica abdominal, diarreia, parestesia, fraqueza muscular generalizada.
O paciente fica lento, fala arrastado, dificuldade na respiração, parestesia e paralisia. Deslocamento do potássio para o espaço intracelular, com glicose a 50% por via endovenosa, insulina e reposição de cálcio para deslocar o potássio de volta para o interior da célula, porque esse potássio ele vai ficar, né? Nós temos o componente do líquido intracelular, que é dentro da célula, e tem o vaso sanguíneo junto com o intertício, que vai formar o espaço aqui do líquido extracelular, tá? Então, se o potássio está alto aqui na corrente sanguínea, e é isso que está gerando problema, eu vou usar aqui insulina para trazer o potássio para dentro da célula novamente, para tentar diminuir um pouco desse potássio dentro do líquido extracelular, que é o vaso sanguíneo. O sulfato de salbutamol, por nebulizador, pode diminuir a concentração plasmática de potássio. Aqui, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente vai ver quais são as manifestações clínicas da insuficiência renal aguda, tá? Então, eu tenho aqui a divisão por sistemas. A gente viu aqui algumas, né, relacionadas à prevenção, tratamento, mas agora manifestações clínicas por sistemas. Então, na digestiva eu tenho problemas gastrointestinais, inapetência, náusea, vômito e sangramento digestivo por conta da uremia. Cardiorrespiratório, aqui está com a ortografia anterior, né? Hoje a gente tem cardiorrespiratório com 2 R juntos, sem o hífen, que eu printei da própria diretriz, dispneia sem acento, né? Então, cardiorrespiratório, como eu falei para vocês, o acúmulo de líquido sem conseguir jogar para fora vai gerar uma insuficiência cardíaca, né? Uma insuficiência cardíaca vai conduzir, como complicação da insuficiência cardíaca, um edema agudo de pulmão, que começa primeiro com acúmulo de líquido na base, uma crepitação, né? E a gente vai ter aí o desencadeado sintoma, por exemplo, da dispneia, tá? E aí, isso eu estou falando da insuficiência cardíaca esquerda, quando é a direita, a gente vai ter a turgência de jugular, que é vista aí com a elevação da cabeceira 45 graus, ascite, né, que é o acúmulo de líquido também no abdômen, né, e membros inferiores também edemaciado, tá? Neurológico, por conta do aumento da ureia, eu tenho aqui sonolência, tremores, agitação, torpor, convulsão e coma. Hematológico também pelo aumento da ureia, sangramento. Anemia tem a ver com a questão da eritropoetina, né, que vai diminuir a produção da eritropoetina, porque ela é produzida pelo rim, tá? Distúrbios plaquetários também aqui associados. Depressão imunológica, o rim, ele participa também do nosso sistema imunológico, e isso vai estar aí com prejuízo. Tendências a infecções por conta da depressão imunológica. O aumento do metabolismo, paciente grave, ele aumenta o metabolismo, por isso que a gente tem que repor aí a nutrição desse paciente o mais rápido possível, assim que ele estabilizar a preferência pela via oral, né? Se não conseguir, a gente vai para a nutrição enteral, né, por meio de sonda. Se não conseguir, vai para a parenteral, para dar esse suporte que esse paciente precisa e todo controlado e monitorado aí. E o prurido cutâneo pela questão da intoxicação mesmo, do aumento dessas substâncias, tá? Vamos para o próximo bloco, que a gente agora vai fazer questões associadas com insuficiência renal aguda, ver como que isso cai em prova. Depois a gente vai para a insuficiência renal crônica, né? Essas duas são as questões aí de doenças do sistema renal que mais aparece na nossa prova. Na insuficiência renal crônica a gente vai ver o que é uma diálise, tipos de diálises peritoneais, qual é aqui a questão da hemodiálise por catéter, por fístula, cuidado por fístula, os estágios da insuficiência renal crônica. Tem muita coisa para a gente ver de doença renal, bem como várias outras partes, né, associadas aqui a esse conteúdo do nosso sistema renal, outras doenças, glomerulonefrite, como a gente viu lá no início, no bloco inicial. A gente vai estar trabalhando com essas patologias aí para aprofundar esse conteúdo junto com você. Então, módulo turbo ativado, vão aqui no próximo bloco junto comigo com as questões.